gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. Hoje a gente vai falar de dois lançamentos de mangá da New Pop. A gente vai falar primeiro do Ela e Seu Gato, que tem o roteiro do Makoto Shinkai e a arte do Tsubasa Yamaguchi. E a gente vai falar também de Joy, que é desenhado e escrito pela Itsuko. Vamos começar primeiro por Ela e Seu Gato, que é interessante ao mesmo tempo em que ele é um pouquinho vazio, de certo modo. Para entender esse mangá, ele surgiu originalmente em uma animação de 1999. Alguns acreditam ela como a primeira animação do Makoto Shinkai. Era uma animação de 5 minutos, uma animação curtinha, que nada mais era do que mostrar a perspectiva do gato, da relação dele com a humana dele. Para quem não está se recordando do nome do Makoto Shinkai, ele é o mesmo diretor responsável por Your Name, que já tem vídeo aqui no canal com relação ao livro que ele lançou. E ele também fez o Jardim das Palavras, aí agora tem Ela e Seu Gato. Ou seja, ele tem bastante obras que ele faz uma animação, alguma coisa, e ela deriva para outras mídias. Eu assisti a animação, ela tem 5 minutos, é muito curtinha. Procurando por Ela e Seu Gato no YouTube você consegue achá-la facilmente. Mas o mangá, acho que pela liberdade da quantidade de páginas, né, e também do modo como a narrativa é um pouco diferente, eles conseguem aprofundar a história que o Makoto tinha na cabeça originalmente. A gente vai acompanhar a história do Chobi e da Miu. E o Chobi é o gato, que é resgatado pela Miu. E a Miu é uma garota recém-adulta, né? Ela está começando a vida adulta dela, mora sozinha, encontra o Chobi na rua e o salva e leva para casa, o adota. Isso gera no Chobi um sentimento de gratidão e amor, carinho por ela muito grande, beirando quase que a adoração. É bastante curioso porque, como a Miu é uma mulher jovem adulta, ela tem todas as questões que tratam desse assunto, de certo modo, abordados. Mas como é o Chobi que está narrando todas essas histórias, é bastante curioso a gente perceber que ele aborda meio quase como de um modo secundário sobre como ela é incrível e como ela é bonita, mas ao mesmo tempo ela não se, você percebe que a personagem não se vê desse modo e tem todos os dramas correlacionados a isso, como problemas no trabalho, problemas com a família, não conseguir se relacionar mais de forma normal ou do dia a dia com alguns amigos antigos. E ela vai trabalhando isso dela. O livro é meio... O mangá é meio que passado por estações. Então ele narra do primeiro verão deles juntos, do primeiro outono e por aí vai. Não tem muitos personagens secundários, né? Porque o foco do Chobi todo está na Miu. E é bastante curioso essa sensação de solidão que a protagonista tem. É algo que é muito falado no século XXI, essa sensação de solidão e vazio que as pessoas têm, tendendo aí a suicídios e tudo mais, principalmente no Japão, que tem um dos índices mais altos. E para os olhos do Chobi, a personagem ela é perfeita e adorável. Então gera uma dicotomia interessante entre tudo aquilo que a Miu está passando e está sentindo, e como o Chobi, com esse amor, né, esse amor inocente que os animais sentem, ele ajuda ela, de certo modo, a se encontrar no mundo e também voltar a ter um eixo. É uma obra de rápida leitura, ele é super tranquilo de ler. Ele é uma obra bastante contemplativa, então a gente tem cenas de silêncio, apenas com a ambientação da Miu, com o Chobi. A gente tem bastante essa coisa interna da Miu conversando com ela mesma e do Chobi conversando com ele mesmo. Então é muito interessante para os fãs da obra do Makoto verem o que aquela primeira animação dele de 1999 se tornou. Ela foi lançada originalmente no Japão em 2016, se eu não estou enganado, pela Kodansha, na revista Afternoon, né? Então ela foi serializada. E vale bastante a pena se você gosta de Your Name, se você gostou do mangá do Jardim das Palavras. Ele se assemelha um pouco por causa dessas cenas mais contemplativas e mais silenciosas. Ele está saindo por R$18, foi lançado agora em janeiro pela New Pop. Tem 168 páginas, o papel é offset e a arte do Tsubasa
É bem interessante, é bem bonito. Eu senti um pouco de falta de ter algum texto, alguma coisa que dê um pouquinho de contexto da obra, mas de modo geral é um mangá bem gostoso, bem saboroso de ler, e para os fãs do Makoto é sempre um prazer ter contato com a obra dele em mais de uma mídia que não o cinema ou os filmes. Agora a gente vai falar do Joy, que eu não consegui localizar se é um mangaka ou uma mangaka. Ele se identifica apenas como Etsuko, que é um boys love, né? É uma trama de seria um casal homossexual. É bastante curioso como em Joy a gente tem um apego aos detalhes bastante interessante do que seria uma vida cotidiana gay normal, né? Então a gente tem cenas que denotam bastante desse cotidiano, mas tem também aquele fundo tradicional de boys love, com características físicas mesmo, um mais alto, um mais baixo, um mais másculo e o outro nem tanto, o que me incomoda um pouquinho, talvez no fundo, mas como eu sei que é algo relacionado ao gênero, né, de boys love, eu meio que consigo relevar. A gente tem a história do Go Okazaki, que ele é um mangaka famoso, ele tem um pseudônimo e publica apenas shoujo. Agora ele tem o desafio de escrever uma história de boys love para poder publicar, pois já faz 10 anos que ele trabalha como mangaka e a editora dele achou que seria uma boa ideia ele dar uma diversificada. Para poder fazer isso, ele conta com a ajuda de um ajudante, que é o Yusuke Akuni, que é o gay da história. O Go, ele, em teoria, né, ele seria um heterossexual normal, teve alguns relacionamentos, e o Yusuke Akuni é o gay, bem normal, assim, é bem tranquilo, é o rapaz mais alto e tal. A gente tem esse primeiro choque, que é o Go descobrindo que o Akuni, ele é gay. Ele estava até, inclusive, com o romance dele, que é o Hibiki, e ele não tem os mesmos elementos que Bakuman tem, então ele não tem esse aprofundamento no universo dos mangakas, mas ele sabe pegar algumas coisinhas, como o fato deles trabalharem juntos, um trabalhar no storyboard, o outro trabalhar em cenários, que é a especialidade do Yusuke. Então tem essa questão que eles pegam alguns elementos do cotidiano dos mangakas e transportam para essa história. Então quem gosta de Bakuman, quem já leu, quem já assistiu, consegue entender um pouquinho daquele cotidiano, daquele dia a dia. E qual que é o grande problema, né, que seria resolvido pela obra? O Go, ele não é gay. O Yusuke é. O Go tem o trabalho de fazer esse mangá BL, né, Boys Love, mas ele não tem nenhuma vivência com isso. E o que o Go resolve fazer? Ele resolve... Primeiro ele tenta descobrir tudo que ele pode da vida do Yusuke, como o Yusuke se relaciona, como ele se apaixona pelas pessoas, o que eles fazem juntos e tudo mais. Quando ele vê que o Yusuke não é muito aberto a contar essas coisas, até por ser a vida pessoal dele, ele decide fingir que ele tem um amor platônico pelo Yusuke. Curiosamente, esse envolvimento dos dois e o modo como o Go se demonstra interessado e ele começa a se sentir cativado pelo Yusuke, e isso gera nele a sensação de ele estar apaixonado de verdade. Como todo boys love tem um envolvimento amoroso dos dois, tem todos os problemas relacionados, né? Então eu acho que ele é um mangá gostoso de ler, porque ele não tem um grande vilão, né? Ele tem alguns antagonistas, geralmente são os personagens secundários, né? Os dois principais, eles se relacionam muito bem, tanto no trabalho quanto nas relações interpessoais. Aí os personagens secundários é que tem problema com essa relação desses dois. Então ele não tem um antagonista, não tem um grande vilão tentando impedir que os dois fiquem juntos. É mais uma questão do Go aprendendo como ele se sente, como ele se relaciona, se ele é capaz de se apaixonar ou não, o que torna bastante interessante, principalmente para pessoas mais jovens, eu acho, porque você consegue ter esse vislumbre de confusão dentro do Go, e ao mesmo tempo você tem a figura do Yusuke, que é extremamente certo daquilo que ele é e tudo mais. Então dá um choque interessante entre essas duas perspectivas. É uma obra bem slice of life, se dá pra chamar assim. Ela é bem tranquila, a narrativa é bem saborosa. Eu gostei muito da arte de Etsuko.
ela é simples sem ser simplória. Ela é bonita, ela sabe passar uma certa emoção, as reações dos personagens são bonitinhas, e o que eu mais gostei na realidade foi o apreço aos detalhes. Então a relação do Yusuke é bem normal e bem próximo do que a gente encontra na realidade. O Yusuke é o melhor personagem, o Go é meio chato. A gente tem a questão aí de que o Yusuke tinha um trabalho anterior ao dele como mangaka, e ele perdeu basicamente esse trabalho por ser homossexual. Então eu achei um detalhe interessante para a construção da história do personagem. E de modo geral eu acho que ele tem esses pequenos detalhes de gays agindo de maneira cotidiana, que eu acho que é importante, até mesmo para a gente parar de estereotipar. Então é um apreço que foi muito agradável ler. O capítulo extra, ela é uma história one shot, então quando acaba tem um capítulo extra que é divertidíssimo, é muito gostoso ver essa faceta dos dois. Talvez o meu problema principal seja que o desenvolvimento da relação deles dure um pouco mais do que eu gostaria. Eu gostaria de ter visto mais dele enquanto relacionamento amoroso dos dois e menos desse desenvolvimento, mas de modo geral é uma história bem interessante, vale bastante a leitura. Além de, essa capa é maravilhosa, acho que é uma das capas mais bonitas que já foram publicadas no Brasil. Ela tem tons certos, ela tem... eu acho ela perfeitinha demais e vale muito a pena. Esse também é um lançamento agora de janeiro de 2019. Ele está saindo também por R$18, mas ele tem mais páginas, ele tem 216 páginas. Ele é no papel offset, e um detalhe importante é que ele é para maiores de 16 anos, por conta dos temas e de algumas coisinhas que tem aqui dentro. Mas, de mais a mais é isso. Esses são os dois lançamentos de janeiro. Eles são bons. Acho que, para quem é fã de Makoto Shinkai e para quem gosta de BL, tá bem servido agora nesse mês. E é isso. Não esquece de se comentar se você vai ler alguma das duas obras. Dá uma olhada nos vídeos recomendados do canal e se inscrever na bolinha que fica aqui do meu lado. De mais a mais é isso. Um beijo grande e tchau.